Oi, gente, meu nome é Maimara, bem-vindos ao meu canal e hoje eu trouxe pra vocês uma book tag, a book tag dos trouxas criado pela Kabuki TV. Então vamos lá. Antes de mais nada, como sempre, vamos aos recadinhos. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, comprem pelo meu link. Se vocês forem pagar qualquer coisa no Recarga Pay ou PicPay, utilizem o meu código que vocês ganham R$10 de desconto no primeiro pagamento, tá bom? Além disso, me sigam nas redes sociais. Eu tenho o perfil principal, que é o Amor por Livros, que lá eu posto sempre várias resenhas, vários conteúdos literários, IGTV, Reels, interajo bastante com vocês no Story. Inclusive, está rolando um sorteio, que eu vou deixar a imagem aqui dos prêmios que estão rolando lá. Corre participar. E além disso também tem o perfil Amor por Livros, Amor por Gêneros, que esse é o perfil da leitura coletiva, que o intuito dele é ler um gênero diferente todos os meses. Então vai lá conferir qual que vai ser o gênero e o livro do mês de julho para você fazer essa leitura com a gente. E a gente tem também um grupo no Telegram pra gente poder ir discutindo a leitura. Então, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Como eu disse pra vocês na introdução, vai ser a book tag dos trouxas, que foi criada pela Kabuki TV, a Karina Leôncio. Eu adoro ela é incrível. E ela sempre cria umas book tags, assim, muito legais, muito interessantes. E assim, gente, eu acho que qualquer book tag que eu for trazer aqui pra vocês, eu tenho um aviso a dar. A gente tende a responder as perguntas da book tag com os livros ou que foram mais marcantes na nossa vida, ou os livros que a gente tá lendo mais no momento, porque é o que tá na nossa cabeça naquela hora. Isso não significa que não tenham outros livros que se encaixem nessas mesmas perguntas, não significa que eu já não tenha lido outros livros que se encaixem nessa pergunta. A questão é que às vezes o livro cai no esquecimento, ou na hora que a gente vai responder, dá um branco que a gente acaba não lembrando de alguns livros, enquanto que para outras perguntas a gente lembra de 1000 livros e fica completamente difícil escolher só um para responder. Então o book tag é muito relativo, depende muito do momento que você tá respondendo, depende muito dos últimos livros que você leu. Então na book tag essas respostas podem mudar a qualquer momento e podem essas respostas todas serem alteradas e acrescentar livro e tirar livro. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então vamos lá. Primeiro, um livro favoritado, mas que muita gente leu e não gostou. Gente, os meus livros favoritos, a maior parte das pessoas que leram gostaram, que são as séries da Paula Pimenta, o Harry Potter e outros soltos aí, que quase todo mundo que lê gosta e são meus favoritos. Mas eu tentei pegar um que eu gostei, só que na concepção, assim, de todo mundo, né, na maioria do pessoal aí, o pessoal não gosta muito. Então eu decidi pegar Convergente, que é o terceiro e último livro da trilogia Divergente. Por quê, gente? Eu já falei muito pra vocês que se eu estivesse escrevendo essa história, talvez não fosse o final que eu desse, eu teria pensado em alguma outra coisa, assim, mais animadora, mais tal, assim. Só que isso não significa que eu não gostei, eu gostei desse final, entendeu? Eu achei interessante, foi um final mais dramático, mais complicado, assim. Só que foi um final interessante que a autora deu e eu respeito o final dela. E a trilogia no geral, a trilogia Divergente em si, é uma das minhas coleções, dos meus livros preferidos, e eu gosto muito. E as pessoas criticam muito o final dela, então assim, não é o final que eu teria dado, porém, a trilogia em si é favoritada e eu não tenho nada contra o final da autora, então talvez aí muita gente não concorde com a minha opinião. Teorizou muito, mas errou todas as respostas. Essa é uma das perguntas que eu poderia colocar diversos livros aqui. Eu acho que em todo livro a gente pensa que vai acontecer uma coisa e normalmente acontece outra. Claro que tem aqueles livros mais clichês que a gente acaba meio que sacando tudo que vai acontecer, só que tem outros que a gente sempre acaba sendo surpreendido. Só que o que acontece? Às vezes são umas coisas grandes, umas super surpresas que marcam a gente fala, nossa, esse livro, caramba, foi completamente diferente do que eu esperava. E tem outros que já não é tanto assim, foi uma coisa que você não esperava, mas que não necessariamente te marcou, então eu não poderia lembrar aqui de todos e todas as situações para falar para vocês. Mas tiveram muitos livros que me marcaram, diversos acontecimentos, vários livros da Anne Mendes, que é a autora parceira aqui do canal, teve muitas reviravoltas, tanto na trilogia Reencontros, como agora na trilogia Recomeço, que eu tô lendo, principalmente no livro solto dela, que eu vou deixar aqui, que foi o livro que eu escolhi para responder, que é Desafiando o Destino. Tiveram muitas coisas assim que me surpreenderam, que eu imaginava que várias coisas poderiam acontecer e aconteceu diferente. Então,
Mas eu poderia colocar vários outros livros aqui nessa resposta, tá, gente? Porque é bem relativa, assim, essa pergunta. Terceira pergunta, surtou no plot twist, uma história completamente surpreendente, cheia de reviravoltas e marcantes. Bom, para esse, gente, eu acabei escolhendo este livro, que foi o livro da leitura coletiva do gênero thriller psicológico. Eu acredito que tenha sido do mês de maio, não me recordo agora. Mas, gente, foi uma leitura muito legal. Foi um dos primeiros thrillers que eu li. E, gente, essa autora engana a gente o tempo inteiro. Ela surpreende a gente o tempo inteiro. Gente, tudo muda, a gente se surpreende. Eu achei muito legal. Tem várias surpresinhas, assim, no meio do caminho. Umas 8, 9, assim. Só que tiveram 3 coisas aí que foi, tipo, nossa, não acredito. Foi bem, assim, surpreendente. E eu gostei muito, assim, de verdade. Eu acho que vale super a pena vocês lerem. Não vou falar tanto do livro, porque se vocês forem assistir alguns vídeos aqui do canal, eu já falo bastante sobre diversos livros que eu leio ou estou lendo, ou até mesmo em resenhas. Mas é um livro que eu aconselho bastante, viu, gente? Me surpreendeu e eu gostei muito. Quarto, um livro que parecia uma coisa, mas era outra. Eu, inclusive, falei sobre isso no vídeo de lidos do mês de maio. Eu falei que esse livro me surpreendeu, assim, bastante. Um Diário para Recomeçar. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, assista o último vídeo do canal, que eu fiz uma resenha sobre ele, uma resenha bem curtinha, bem rapidinha, tá bem gostosinho de assistir. E lá eu expliquei melhor o porquê disso, né, de eu ter achado que era uma coisa e era outra. Porque quando você lê a sinopse do livro, ele passa que vai ser um livro mais de reconciliação de um relacionamento, uma coisinha mais fofa, meio que uma coisa mais de declaração. E quando você vai ler, ele tem uma vibe muito mais profunda, muito mais dramática, muito mais sentimental, muito mais intensa do que a gente esperava. Ele aborda uma perspectiva aqui muito diferente do que a gente estava esperando. Então eu achei que ia ser um livro bem levinho, bem assim, e não, foi um livro bem intenso, até que mexeu bastante comigo enquanto eu li. Eu sentei e li bem rapidinho, mas ele mexeu bastante comigo e não aparentava isso. Então por isso eu decidi colocar ele aqui, porque ele aparenta ser uma coisa quando você lê a sinopse, mas quando você começa a ler de fato, você vê que o buraco é mais embaixo, é bem diferente, assim, a pegada que o autor colocou aqui no livro. Mas se vocês quiserem saber mais, assistam o último vídeo que foi de resenha desse livro, tá? Personagem principal que mudou da água pro vinho. Esta é a quinta perguntinha. Eu decidi colocar aqui o segundo livro da trilogia Reencontros, da autora Anne Mendes, que é parceira aqui do canal. Eu decidi colocar a protagonista aqui, porque ela, quando ela era mais nova, ela era completamente, assim, superficial, dava em cima de todo mundo, queria sair, ela mentia, ela era manipuladora, tudo que ela fazia era pro bem-estar dela, era pro interesse dela. Então ela era bem assim, superficial, bem interesseira, bem manipuladora. E depois com o tempo ela acabou virando uma menina muito esforçada, muito dedicada, uma amiga muito fiel, muito companheira, aquela pessoa dedicada à profissão dela, né, a Melissa, dedicada à profissão dela, às amizades, aos relacionamentos. Ela passou a ser uma pessoa mais melodramática também, um pouco mais fechada, um pouco mais séria. Então ela mudou bastante, assim, durante a história, tanto do segundo livro, que foca nela com o parceiro romântico dela, como ao longo ali da trilogia, que a gente vê um pouquinho dela também. Sexta pergunta, cair no golpe, um livro que te decepcionou. Gente, eu coloquei A Coroa, que é o quinto e último livro da coleção, né, A Seleção, e eu acho que isso é unânime, eu acho que todo mundo tem essa opinião. A trilogia principal ali, os 3 primeiros livros dessa série são incríveis, são perfeitos. Aí quando entra o quarto ali, ele entra prometendo muito, prometendo uma coisa legal, uma coisa interessante, um complemento na história, né, da nossa protagonista ali. E daí esse livro, que é o que dá o desfecho daquilo, meio que é tudo muito corrido. O desfecho em si eu gostei, por mais que foi surpreendente e inusitado, eu gostei, achei interessante esse final que a autora deu. Eu só achei que o jeito que ela chegou nesse final não condisse muito, foi muito corrido, foi um pouco injustificado, e eu acabei não gostando muito.
Outro livro que eu poderia pôr aqui também é o da mesma autora, né, da Kiera Cass, que é A Sereia, que eu também tive a impressão que a ideia geral do livro era muito interessante, muito legal, só que quando ela executou essa ideia eu achei que ficou faltando algumas partes, ficou faltando um pouco de explicação, ficou faltando umas curiosidades, então me deu uma decepcionada, assim. Eu pareço palhaço? Um livro com um casal irritante? Essa é a pergunta 7. Gente, tem diversos casais também que eu poderia colocar aqui, só que daí na nossa cabeça às vezes dá um branco e não vem. O primeiro casal que me veio aqui foi da Nan. Esse é o último livro de uma coleção imensa de Rosemary Beach. Inclusive tem resenha da coleção inteira aqui no perfil, é um dos primeiros vídeos, vai lá pra você dar uma conferida. Mas a Nan é como se fosse a vilã, assim, dessa série que a gente tem diversos protagonistas e ela é a mais chatinha, mais mimada, mais tudo. E ela se envolve com várias pessoas ao decorrer do livro que formam pares com outras pessoas e toda vez é muito irritante, porque ela é muito manipuladora, ela é muito vulgar, ela é muito folgada, ela é muito estúpida. Então, toda vez que ela tem um relacionamento com alguém é muito chato, é muito irritante, porque a pessoa dela é irritante. Porém, nesse livro aqui, ela acaba achando uma pessoa que no final das contas ela deu certo, então eu fiquei feliz que até ela pôde ter um final feliz. Mas no decorrer da coleção inteira, qualquer pessoa que ela formasse casal ia ser um casal bem irritante pelo fato que ela mesma é muito irritante. 8ª pergunta. Onde estou? Série que mudou completamente o enredo conforme a coleção. Gente, eu também poderia colocar aqui diversos livros, mas eu acabei preferindo colocar Anne de Green Gables pra não repetir série, não colocar alguma coisa muito já avisada. Por quê? Eu gosto da coleção da Anne. Não teve uma mudança tão brusca assim, tá, gente? Teve outras coleções aqui na minha estante que teve uma mudança mais brusca no enredo, mas como eu disse pra vocês, eu acabei preferindo não colocar elas como resposta e optei pela Anne. Por quê? Quando a gente começa a coleção, a Anne é aquela menininha curiosa, é aquela menininha muito inteligente, ela é faladeira, isso e aquilo, e ela é muito peculiar, ela é diferente, tem alguma coisa nela que chama atenção. E no decorrer do livro, da coleção, conforme ela vai amadurecendo, ela vai virando uma adulta normal, ela vira uma dona de casa, ela é uma boa esposa, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela para de estudar, ela para de chamar atenção, sabe? Essa que é a verdade. Quando ela era pequena, ela era muito peculiar, ela chamava a atenção de todo mundo, ela era diferente. E conforme ela foi crescendo, ela foi ficando muito comum. Ela simplesmente virou uma dona de casa, uma mãe, e não acontecia nada de surpreendente, tanto que no começo do livro o foco era completamente nela, nas coisas que ela falava e na vida dela e no que acontecia com ela. E conforme foi passando os livros, o foco nem é mais na história dela, o foco é nas pessoas que ela conhece, nos amigos dela, no que tá acontecendo com os filhos dela, porque ela mesma meio que deixou de ser uma pessoa interessante, sabe? Isso é uma coisa que me chateou bastante na série e, ao meu ver, mudou o enredo, porque ela brilhava e depois ela meio que apagou, assim, no decorrer até o final da série, foi a impressão que eu tive. Outro livro que eu posso colocar nessa mesma pergunta é A Garota do Calendário, porque começa, né, ela atende um mês cada cliente ali, né, como se fosse uma namorada de aluguel ali, algo do tipo, uma acompanhante ali durante um mês. E ela começa atendendo um cliente a cada mês e vai seguindo isso pelos 5, 6 meses a princípio, e quando chega ali no momento, acontece várias reviravoltas na família dela por questão familiares, e não tem mais nada daquilo que foi o que iniciou a série, né? Começa a ter coisas relacionadas ao pai, ao irmão, ao relacionamento dela. Então muda completamente o foco da série também, fica uma coisa bem distinta do começo da coleção. É uma reviravolta bem tangível, assim, né, da diferença de enredos aí do começo pro final. 9º, Nesse Golpe Eu Amei Cair, livro com vilão carismático. Gente, eu posso colocar aqui vários, né? Um exemplo aí é 50 Tons de Cinza, que teoricamente o Christian, justamente por ele ter esse estilo de vida aí masoquista, sadomasoquista, ele poderia ver como vilão, mas ele acabou conquistando muitas pessoas aí pelo mundo inteiro que acabaram amando esse vilão. Séries de TV eu também poderia falar várias pessoas, o Damon, que todo mundo ama, o Lucifer, que todo mundo ama. Então eu acho que isso é muito comum. Eu acho que tem muitos livros, muitas séries, muitos filmes que a gente acaba se apaixonando pelo vilão. O Loki mesmo da Marvel, que todo mundo acaba amando ele. O próprio Thanos, eu gostei dele em alguns momentos dos filmes. Então eu acho que isso é muito comum, gente. Às vezes a gente acaba se apegando aos vilões. Mas eu decidi colocar um livro que não é tão conhecido
e que leva essa questão de você amar o vilão bem ao pé da letra. Eu decidi colocar O Livro dos Vilões, porque esse livro é escrito por 4 autoras e elas pegam como se fossem vilões da história e elas colocam a versão deles dos acontecimentos. E daí a gente realmente acaba se apaixonando por eles, acaba vendo o lado deles, entendendo o lado deles e se apaixonando. Então eu peguei como se fosse uma releitura, igual, por exemplo, o filme da Cruella, né? Que quando a gente assiste 101 Dálmatas, a gente acaba odiando a Cruella, e quando a gente assiste o filme da Cruella, que lançou há pouco tempo, a gente acaba gostando dela também, entendendo o lado dela, entendendo como as coisas aconteceram. E é exatamente essa a premissa desse livro. Então eu levei meio que ao pé da letra aqui essa questão para poder responder para vocês. Um livro que inclusive não é muito conhecido e que vale a pena vocês conhecerem, mas tem 1000 indicações que eu poderia dar aqui pra vocês de vilões, que era pra ser vilões, mas que no final foram muito amados. 10º, Meu Destino é Ser Trouxa, um autor que você chorou muito e é um dos que você mais lê. Gente, autor que eu mais leio, eu poderia dizer a Paula Pimenta, porque ela é uma das minhas autoras favoritas, se não a favorita. Ela é a única autora que eu li todos os livros, então tiveram vários autores que eu já li 1, 2, 3, 4 livros, li coleção, li 2 coleções, tiveram muitos autores nesse tipo, mas a única autora que eu realmente li tudo foi a Paula Pimenta. E ela me fez chorar sim, principalmente nas coleções ali principais dela, que é Fazendo Meu Filme Minha Vida Fora de Série. Só que foi aquele choro que depois ela esquentou o coração da gente, sabe? Ela consertou a situação depois. Então, apesar de eu ter chorado, apesar de eu ter me emocionado nas coleções dela, eu não posso dizer que foram os livros que eu mais chorei e mais me emocionei. Tiveram vários outros livros que eu também acabei chorando, me emocionando bastante. Essa outra pergunta que teria várias respostas. Um deles é Harry Potter, que a autora mata todo mundo e a gente sofre demais, demais, demais. Comecei a ler os livros da Colleen Hoover agora também. Também tô me acabando aqui. Os livros dela também têm pegadas assim bem tristes, bem complicadas. Li um do James Patterson esses dias que também mexeu muito comigo. Então, assim, acompanhem aqui o perfil quando eu estiver fazendo resenha, TBR, lidos, essas coisas assim, que vocês vão ver bastante a minha opinião dessa questão de chorar, de ficar feliz, de me surpreender, de não surpreender, que eu falo bastante pra vocês, porque na tag é muito pouco, assim, pra poder falar pra vocês livros que se encaixariam nessa mesma premissa, nessa mesma pergunta, nessa mesma teoria. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha resposta. Quero saber a resposta de vocês aqui. Sintam-se todos tagueados. Quem quiser fazer essa tag aí, façam, me marquem, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, me mandem no direct, comentem aí a resposta de vocês que eu vou adorar ver, tá bom? E aguardem o próximo vídeo, se inscrevam, comentem, interajam e então até lá. Tchau, tchau!